Olá, bem-vindos ao Multiverso Distópico, e esse vídeo vai ser a primeira parte de uma série que eu pretendo fazer sobre a criação de RPGs, a concepção, o desenvolvimento, a escrita de um jogo de RPG original, tanto quanto possível, né? E a minha ideia com essa série é estabelecer um diálogo a partir dos comentários que vocês fizerem, a partir de eventuais respostas em vídeo, debater sobre isso tudo, porque na verdade é muita coisa a se falar, e dar ideias para as pessoas que porventura assistirem o vídeo, que têm vontade ou aprender mesmo, falando por mim, aprender com pessoas que já passaram por isso, que já tiveram alguma experiência e que para mim é interessante, porque no momento eu estou tentando escrever um RPG, que inclusive é a razão de eu não ter postado nenhum vídeo nas últimas 2 semanas. Eu tenho dedicado meus pensamentos de RPG todos para essa missão específica. E a primeira coisa que eu tenho a dizer é que é difícil pra caralho. Em mais de 2 semanas já, eu consegui escrever bem pouco. Certas dificuldades técnicas assim que eu não esperava ter, como a descrição de raças e como fazer essas raças se encaixarem no cenário, e equilíbrio de certas mecânicas do jogo. Tudo é bem mais complicado do que eu esperava que fosse, e eu nem sequer estou na parte nem próximo de começar playtests ainda. Vamos ver o que vira. Mas na minha visão, todo RPG tem que ter pelo menos um de 2 pilares fundamentais: um sistema, um conjunto de regras funcionais que se adequem a qualquer ambientação, qualquer história que se queira contar, ou um cenário que seja coeso, tenha uma estrutura funcional para contar um tipo específico ou alguns tipos específicos de história. Um sistema puro, sem ambientação, seriam sistemas genéricos, como por exemplo GURPS, Fate e etc. Ambientações puras, sem sistema, assim, agnósticas de sistema, são coisas mais difíceis um pouco de se encontrar, apesar de que há bastante criações independentes que têm essa característica. Você vai em DriveThruRPG, por exemplo, você encontra algumas ambientações, alguns cenários ou dungeons que não são vinculadas a nenhum sistema específico, mas que você consegue adaptar para vários. Muita coisa do movimento OSR, Old School Renaissance, se encaixa nisso, inclusive. Tem muitas coisas que são possibilidades de classes ou de ambientações e que você consegue jogar com vários sistemas desse movimento, assim. E há, evidentemente, o conjunto dos dois. Sistemas que dependem da ambientação e que a ambientação depende do sistema. Mifaro é um exemplo disso. Storyteller, né, Vampiro à Máscara, Lobos no Apocalipse, Mago Ascensão, etc. é muito assim também. O sistema não funciona sem ambientação, e a ambientação não funciona muito bem sem o sistema. Se você tenta adequar certas coisas, fica meio estranho, embora seja possível. E na minha opinião, a ambientação é talvez mais importante que as regras. Isso é muito debatível,
mas eu acho importante que a ambientação te dê suporte para contar histórias, porque sem isso as regras são um conteúdo sem uso. Se você não tiver algo para contar, as regras são só algo para estimular a possibilidade. Então eu tentei me dedicar um pouco à ambientação, apesar de que em quantidade de texto escrito até agora uma parte relativamente pequena foi a ambientação, mas isso por uma escolha pessoal minha. Esse RPG que eu estou escrevendo, ele é mais vago. É intencional deixar muita coisa para os grupos individuais criarem. Isso é algo a se debater, assim, até que ponto que abertura demais para a criação dos grupos é benéfico e até que ponto que estrutura demais um sistema, uma ambientação, complexa, detalhada e tudo é bom, ou começa a se tornar sufocante para a criatividade. Você consegue narrar histórias naquela ambientação, mas você não cria nada dentro daquilo, porque é tudo tão rígido, tão estruturado, que te limita nesse aspecto. Talvez eu esteja pecando para ser vago demais, mas de todo caso não está nem na fase alfa ainda tem muita coisa a se desenvolver. Por outro lado, o sistema é importante no sentido que ele tem que ser funcional, ele tem que ser eficiente naquilo que ele se propõe. Há sistemas que são muito vagos, muito genéricos e que, à medida que você se aprofunda nas necessidades de uma ambientação, esse sistema passa a ser ineficiente. Várias críticas relacionadas a Fate, por exemplo, são por causa disso. Ou GURPS, num aspecto diferente. Fate por ele ser muito vago e GURPS por ele ser muito detalhado como sistema. E vai do gosto do grupo, evidentemente, né? E das histórias que forem ser contadas, mas eu acho importante que o sistema te dê opções. E para ele te dar opções, sendo genérico, especialmente, ele tem que ser muito modular. Ele tem que permitir que se encaixe subsistemas específicos para uma ambientação. Senão fica faltando algo, você perde algo da ambientação por causa do sistema. E isso é o que eu tenho tentado fazer no meu jogo. Eu uso um sistema em tese genérico que eu poderia adaptar para outras ambientações, mas com algumas características específicas para essa ambientação e que poderiam ser retiradas. Outra coisa é o nível de realismo. Há sistemas que são mais detalhados, mais complexos, e há sistemas que são muito vagos. Um sistema de regras muito simples e que isso às vezes atrapalha é o Storyteller. Um sistema que eu nunca joguei, mas que, pelo que eu vi falar, talvez fosse complexo demais, ao menos de início até você aprender, seria, por exemplo, o Rollmaster. No caso de GURPS, tem muitas regras e esse excesso de regras às vezes cria combos muito poderosos e que desequilibram o jogo, que é um outro problema de sistemas. Mas isso tudo tem que ser pesado, tem que ser avaliado. No caso de mesmo coisas menores, como a forma da resolução. Se você vai rolar um dado ou uma combinação de dados e somar aquele resultado com um modificador, ou se você vai
usar, por exemplo, geralmente os sistemas de base D100 você rola contra a sua perícia. Então, se você tem 62% de procurar, você joga o D100, se o resultado for 62 ou menos, você tem um sucesso. Ou, no caso de Storyteller, que a sua perícia, a sua capacidade numa ação específica determina o número de dados que você joga. Cada dado desse é submetido a uma dificuldade e os sucessos individuais dão o seu grau de sucesso ou de falha. E variações em cima, por exemplo, Cthulhu Tech, você joga os dados, são um modificador, mas a forma como você soma o resultado dos dados é um tanto diferente. Você soma valores iguais, ou o valor mais alto, ou uma sequência, a forma como for mais benéfica. E isso é algo que pode complicar ou não o jogo, e é uma das várias características. Há, por exemplo, a discussão quanto à classe e níveis. Usar ou não classes e usar ou não níveis no seu RPG. Ambos são construtos artificiais que facilitam a vida, tanto para o jogador, quanto para o mestre, quanto para o desenvolvedor do jogo. Uma classe define o rumo que aquele personagem vai seguir à medida que ele evolui. Então, você tem uma noção, quando você vai jogar com esse personagem, que caminho você quer seguir. Enquanto um sistema sem classes te dá mais flexibilidade, mas às vezes você pode se perder na evolução do personagem. Os níveis também, você pode estabelecer esses degraus, patamares em que você vai evoluindo e ganhando habilidades, ganhando pontos para distribuir o que seja. Ou você simplesmente recebe o XP e as características diferentes na ficha têm custos diferentes para evolução e você segue assim. Novamente, depende do gosto. E eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso tudo que eu falei. O meu jogo, até o momento, não usa nem classes nem níveis. Talvez isso mude. E de verdade, as opiniões, as experiências de vocês vão me ajudar bastante nesse processo. E é algo que eu tenho me divertido bastante fazendo, escrever esse RPG. Quando sai alguma coisa, né? Hoje, por exemplo, eu não escrevi nenhuma linha, não fluiu. E basicamente é isso. Obrigado pela paciência de assistir esse vídeo e pela participação de vocês. E até mais.